Olá, meu nome é Júlia Lima Rocha, sou estudante de Letras, Língua e Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas, atualmente cursando o 7º período. Também faço parte do grupo de estudos Relações, Gênero, Poder e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa. A fala de hoje possui como título As Masculinidades no Conto Livro dos Homens, de Ronaldo Corrêa de Brito. Tem como orientadora a professora doutora Nícia Patricielli Zuccolo. Como aporte teórico, temos as obras XY, sobre a identidade masculina, de Elizabeth Banditer, e a dominação masculina, de Pierre Bourdieu. Ao observarmos o conto Livro dos Homens, entendemos que se trata de uma narrativa predominantemente masculina. Afinal, as três figuras centrais da narrativa se tratam de Júlio Targino, Oliveira Francisco e Antônio Samuel. Esses dois últimos são primos. Observar a proximidade entre eles é muito interessante, por se tratar de uma relação marcada pelo companheirismo, pela confiança e até mesmo pelo esse senso de proteção. Sobre esse aspecto, é interessante observar com a fala de Banditer, a qual a autora afirma em que em muitas sociedades os comportamentos pré-definidos como os masculinos pregam exatamente o distanciamento afetivo, a negação do cuidado com o outro e da ternura. Um quadro totalmente oposto ao que vemos com os dois primos. Entretanto, é válido observar que esse laço entre eles não acontece de uma forma integralmente espontânea. Afinal, foi uma tarefa passada ou sentenciada de pai para filho. O pai de Samuel, então, declarou que o filho velasse pelo sangue de Oliveira. Dessa forma, é quase que uma promessa em que o filho tem com o pai de que protegerá o seu primo. Esse é um aspecto que também notamos que se passa de geração em geração, não é algo que ocorre apenas com o pai e com Samuel. Ainda quanto à figura paterna, é interessante observar que ele parece ter, então, a decisão final ou a palavra final dentro desse cenário. Em momento algum, Samuel cogita desobedecer ao pai. A promessa e a sentença é acatada imediatamente. Oliveira e Samuel, portanto, partem nas estradas da região, guiando o gado para vendê-los na cidade. Interessante pensar que nesse guiar tem uma simbologia não apenas de caráter individual, quanto cada indivíduo, quanto Oliveira e quanto Samuel, mas coletiva. Afinal, o gado que eles levam é de toda a população da comunidade a qual residem. Assim, os dois homens, ao chegarem na cidade de Júlio Targino, são enganados e roubados pelo personagem. Júlio Targino consegue armar para que esses homens percam, mesmo vejam o dinheiro dessa mercadoria vendida e que Oliveira seja preso injustamente. Antônio Samuel, então, parte dessa luta de tentar ajudar o primo e resgatar o primo da prisão de qualquer forma, e ao informar a comunidade de onde vem que os dois foram enganados, a população clama, e principalmente, então, o pai de Oliveira clama por vingança. A vingança, nesse quesito, entra como uma questão de honra. Ela passa, então, a ser não uma escolha, mas sim algo exigido por aquela população. Sobre esse aspecto, é interessante observar com a fala de Bourdieu, a qual ele trata que a virilidade, também entendida como a aptidão ao combate e ao exercício da violência, sobretudo em casos de vingança, é acima de tudo uma carga. Afinal, pensa-se que se talvez Oliveira não desejasse a vingança, ou mesmo que se tivesse seus sentimentos e não desejassem a vingança, ele não teria esse poder de escolha. Foi algo exigido. Um destino, então, por ele não escolhido, mas sim posto. Dessa forma, tanto Samuel quanto Oliveira, mas principalmente Oliveira, são obrigados, então, a se vingar de Júlio Targino para que possam voltar para a cidade em que nasceram. Ao final da narrativa, portanto, Oliveira acaba por assassinar Júlio Targino em sinal de vingança. É interessante pensar, então, em que Livro dos Homens não há a construção de uma masculinidade, mas sim masculinidades. Há, sim, aquelas marcadas pela vingança, pela trapaça e pela violência, mas também as masculinidades baseadas, construídas dentro de fortes laços familiares, de ternura, de companheirismo e de proteção. Bom, espero que a fala de hoje tenha sido interessante, tenha contribuído para as reflexões acerca do conto Livro dos Homens, do escritor cearense Ronaldo Corrêa de Brito. Muito obrigada por sua atenção.